Abra sua Bíblia comigo. E hoje eu quero falar com você sobre o jardim, ou o jardim da decisão. Quero que você preste atenção. Meus queridos, vocês querem sentar aqui? Pode sentar ali, fica melhor para vocês. Aí qualquer coisa eu chamo vocês, tá bom? Esse povo fala assim, o bispo é louco, ele põe as cadeiras, manda nós sentar, manda nós... Você fica aí, Caio, se precisar você já está aí já, tá? Marcos, capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Então, caminharam para um lugar chamado Getsêmani. Como chama o lugar? E tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor. O que Jesus sentiu? E profunda angústia. O que Jesus sentiu? Temor e compartilhou com eles. Olha que interessante aqui, Jesus compartilhando sua angústia e seus medos. Minha alma está extremamente triste, até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, surpreendeu-os dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai para que não caídes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite. Usa a tua palavra, me usa como instrumento nas tuas mãos, em o nome de Jesus, amém. Queridos, existe uma discussão a respeito que esse dia, se foi numa quinta-feira ou não. No calendário judaico, alguns dizem que não é, mas nós vamos ficar com aquilo que a gente, dentro da nossa cultura, com aquilo que a gente segue. Então, exatamente nessa noite, quinta-feira, aconteceu alguns eventos, tanto que, eu não sei se você sabe, mas
o Novo Testamento, não, os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não sei se você sabe, mas os 3 anos e meio de Jesus, alguns historiadores, estudiosos, eruditos dizem que na verdade tem de 17, e outros são mais, acreditam que até 28 dias. Não dá 30 dias de narração nos evangelhos dos 3 anos e meio de Jesus. E a concentração dos evangelhos, a última semana é onde se tem mais assunto. É onde os escritores sagrados escreveram mais. Então de 3 anos e meio, nós estamos aí, se a gente for bem, vamos lá, para aquele que acha mais, 28, alguns dizem que tem até 42, alguns dizem. Mas que seja, 42 ainda é pouco, perto de 32, de 3 anos e meio. E além disso, o que mais é narrado é a última semana de Jesus. E agora, o texto que nós acabamos de ler vai falar de algumas coisas que aconteceram, que antecederam a crucificação, a morte e ressurreição. E uma delas é quando Jesus então se prepara junto com os discípulos para ceiar, para tomar a Páscoa, que se transformou em ceia. Depois que eles celebram a Páscoa, Jesus então chama os seus discípulos para ir num lugar, nós vamos encontrar isso escrito em outros textos, que Jesus chama eles para ir no Jardim das Oliveiras, que era um lugar que a Bíblia diz que era de costume Jesus ir lá, o que significava que era um lugar que era a casa de Jesus, era um lugar onde Jesus estava habituado a estar, tanto que Judas sabia exatamente o lugar onde Jesus estava, ou provavelmente ele já sabia que Jesus iria para lá, que era o lugar da onde Jesus orava. Jesus gostava de estar naquele lugar. Alguns historiadores e alguns, como é que chama aqueles camaradas que fica procurando, arqueólogos, dizem que até hoje esse Jardim das Oliveiras, algumas oliveiras, pastor Ezequiel, eles acreditam que é da época de Jesus ainda. Verdade, pastor? Verdade. Obrigado, pastor Ezequiel. Teve lá, pastor Ezequiel? Eita glória, eu vou lá também, em nome de Jesus. Olha que interessante, pastor Ezequiel falou que tem uma que está datada de 3.200 anos. Eu acho que quando eu chegar lá, minha irmã, eu vou pular, eu vou chorar, eu vou deitá-la, eu vou rolar no negócio. Eu estive lá em Portugal, porque eu vi nossos parentes portugueses, eu chorei, você imagina? Chorei nada, irmão, só achei bonito, pode mentir não. Mas enfim, o que eu gostaria de falar hoje, Maurício, é que muitas vezes esse acontecimento, esse fato no Getsemane passa despercebido diante da seriedade, diante de como acontece a crucificação, a morte. E eu gostaria de dizer para você que nessa noite você vai descobrir comigo que o lugar na onde foi tomado a decisão da humanidade foi num jardim. E o nosso Deus é um Deus assim que parece que Ele escreve a história como um arquiteto do universo, como diz um pastor, como o tecelão do universo, que parece que tudo vai se entrelaçando, Ingrid. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia,
Nós sabemos que o homem perdeu a sua intimidade, o homem perdeu a vida, a morte entrou por conta de uma decisão e de uma desobediência num jardim chamado Éden. Agora então, num outro jardim, mas agora chamado Getsêmani, que significa lugar de pressionar, lugar da prensa. É interessante isso daí, por quê, pastor? Porque literalmente é prensa de azeite, Getsêmani. E Deus escolhe um jardim, para que de novo, a decisão entre a vida e a morte fosse escolhida. Quando Adão, lá no Éden, ele decide desobedecer uma ordem clara, divina, um desejo, uma vontade, todo mundo cai com ele. Mas agora então nós estamos no mesmo lugar, e olha que interessante, lá em Romanos 5,19, coloca aí para mim, por favor. Romanos 5,19. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Lá no Éden, por conta da desobediência, muitos morreram, muitos caíram. Agora então, por conta da obediência de um único homem, muitos serão salvos. Uma das coisas, irmãos, que eu e você precisamos de entender, que a maior dificuldade minha e sua, e de todos que aqui sentados estão, se chama um lugar chamado obediência. Repete comigo: obediência. É o nosso problema, é a nossa dificuldade, obedecer, e muito mais obedecer ao Senhor. Agora olha que interessante, a Bíblia diz, e é interessante quando isso acontece, Jesus, ele entendendo que estava prestes a acontecer, a Bíblia diz que ele sai, ele se retira para orar, e nós poderíamos falar da oração aqui, mas a vida de Jesus, ela é um exemplo de oração. E quando Jesus então sabe que ele vai ter que enfrentar um dos seus maiores desafios, agora é o lugar, é a hora, é o ápice. Agora chegou a vontade, tudo que foi construído desde a eternidade, desde a morte lá, daquele animal para cobrir Adão e Eva, agora era onde tudo ia ser realizado, o plano ia ser consumado, o plano seria agora realmente realizado, e precisava de uma decisão firme. Jesus agora precisava de cumprir aquilo pelo qual ele veio, pelo qual ele encarnou, agora era a hora, e Jesus sabia que não ia ser fácil, porque Jesus, ele não estava agora como Deus, mas como homem, ele encarnou, a Bíblia diz que ele se destituiu da glória, que ele abdicou de todos os atributos divinos, ele era homem, 100% homem, e agora então, ele está sentindo peso na sua alma. O texto que nós lemos diz assim, que a sua alma estava abatida, muito triste, estava chegando sobre ele, o peso do pecado da humanidade. Ei, não era de um homem, era da humanidade toda, era de todos os homens. Pastor, do que você está falando?
Era o peso do pecado do estuprador, do assassino, do perverso, do libertino. Era o peso de pecado de todos. E ele não sabia o que era pecado. Paulo em Coríntios vai dizer que ele se tornou pecado por nós, que ele se fez pecado por nós. Gente, tem escolinha lá, se caso a criança estiver falando muito, cuidado, as outras pessoas estão participando, tem as mulheres lá para ajudar, tá bom? Os diáconos, por favor, vocês fiquem à vontade, tá bom? Agora preste atenção, escute o que eu vou te dizer. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele ia enfrentar algo que ele nunca tinha enfrentado, Fabrício. Ele ia se tornar pecado. Ei, escute, você não tem ideia. Sabe do que eu estou falando? Que o Deus encarnado ia se tornar pecado. Não era só tomar culpa do inocente. Não era só sobre ele. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Por causa de mim e de você. E ele sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele chama alguns amigos, os amigos íntimos, e diz assim: vamos orar comigo. Está aí um bom exemplo, meu irmão. Está enfrentando problema, está enfrentando dificuldade. Você está indo para onde? Você está indo para oração? Você está indo para o quarto da oração? Você está indo buscar direção em Deus? Você está buscando força em Deus? Agora sabe o que eu acho mais incrível? Por que nós não seguimos, Ingrid, o exemplo de Jesus? Jesus, sabendo do que ele ia viver, sabendo do que ele ia passar, sabe aonde que ele vai encontrar força para passar? Ele vai buscar os pés do Senhor. Meu irmão, uma pergunta nessa noite: você está buscando na onde? Aonde que eu e você temos buscado? Para enfrentar os desafios. De repente, nós estamos vendo uma chuva lá no horizonte. Nós estamos vendo uma dificuldade, um problema que vai chegar lá no horizonte. Ou ele está ali, ou ele está aqui, pertinho de você, dormindo de noite contigo. Aonde você tem buscado? O próprio Jesus disse assim: não, eu preciso de buscar a direção, eu preciso de conhecer a vontade de Deus. Sabe o que ele faz? Vamos comigo orar. Chama os discípulos e fala assim para eles: fica aqui orando comigo, e diz assim: vigiai. E ele dá uma direção interessante. Sabe o que é a palavra vigiar aqui? Fica vigilante. Fica distraído não, para que você não caia em tentação, para que você não venha tropeçar, para que você não saia da vontade. Ei, irmão, sabe qual que é o lugar onde eu e você vamos nos manter de pé e fazendo a vontade de Deus? No lugar de vigilância, no lugar de oração e vigilância. Ele diz assim: olha, ficai vigilantes aqui, vigiai comigo, pelo menos 1 hora, e fica aqui, ora aqui que eu vou orar ali. E a hora que ele vai orar, a Bíblia diz que ele faz uma oração, e uma oração, meu irmão, que pode passar despercebido para mim e você, mas eu gostaria que você entendesse. Olha o que ele diz: e rogava, versículo 36, ao Pai: Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que o que eu estou pedindo, o Senhor pode realizar. E sabe o que ele pede, pastor Ezequiel? Ele pede assim: afasta de mim este. Sabe o que ele estava pedindo, Carla? Ele estava pedindo para que ele não passasse pela cruz, para que ele não bebesse o cálice da ira de Deus, que está lá em Isaías. Sabe o que é, meu irmão, a ira de Deus? Ele sabia, e ele sabia que era um cálice que ele ia ter que beber tudo. Então ele diz: Senhor, tudo é possível.
Ele reconhecia que Deus poderia realizar. Ele não tinha dúvida de que Deus poderia fazer de uma outra forma, mas ele diz assim: olha, se é possível, eu não quero. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Muitas vezes alguns pastores tentam romantizar, dizer que Jesus, ele não quis. Talvez ele não estava completamente com medo, que essa oração não era para que ele não fosse para a cruz. Não, meu irmão, claramente ele está pedindo: eu não quero. Se tem um outro jeito de acontecer a salvação da humanidade, se pode acontecer de uma outra forma, por favor, faça. Se é possível, eu não gostaria de tomar esse cálice. Mas aí a oração não para aí. E aí que está o segredo. Ele diz assim: mas não seja feita a minha vontade. Ei, olhe para mim. Você sabia que 98% dos problemas que nós temos é por conta de termos obedecido à nossa vontade? Sabia que de repente esse problema que você está enfrentando hoje, esse desgosto, essa dor, essa amargura, você sabia que é porque você fez a sua vontade, não a de Deus? Olha o que ele diz: Senhor, mas seja feita a tua, não a minha. E é interessante que ele pede essa oração, e ele faz essa oração 3 vezes. 3 vezes, Marta. Ele vai, ora, André, e depois ele vai lá, ver se os irmãos estão intercedendo com ele. E a hora que ele chega, o que os discípulos estão fazendo? Igual alguns irmãos que eu estou olhando aqui vendo, dormindo. Você não pode aguentar nem 1 hora comigo, meu irmão. Jesus ora, aí ele volta, eles estão fazendo o quê? Dormindo. E Jesus chama a atenção deles, fala assim: vigiai comigo, fica firme aí. Olha, irmãos, a Bíblia diz, e é interessante isso, eu quero mostrar para você lá em Lucas. Eu gostaria que você visse comigo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele pede e ele ora tanto, que o seu suor se torna em sangue. Essa é um fenômeno que acontece, que os estudiosos dizem que é hematitose, ou hematitose, um negócio assim, que a angústia de uma pessoa, a tristeza é tão grande, a opressão, a angústia é tão forte, Guilherme, que os vasos capilares, eles começam a dilatar, doutora Letícia, e começa a verter sangue, que mistura com o suor, então se torna gotas de sangue. Literalmente, a pessoa começa a suar sangue. Mas isso é porque ela chegou num nível de angústia e dor, de uma pressão emocional tão grande, que esse fenômeno acontece. Mas olha, que interessante, a Bíblia vai dizer que quando Jesus pede ao Senhor,
a Bíblia diz que vai um anjo, Lucas vai tratar disso. E é só em Lucas que você vai encontrar essa narração de que o seu suor se tornou em sangue. Porque Lucas era médico, ele entendia disso. E aí, o que acontece? Quando Jesus pede ao Senhor, a Bíblia diz que um anjo vai servir Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, a resposta de Jesus, ou a resposta de Deus para Jesus, é assim: afasta de mim esse cálice. Eu não vou afastar o cálice de você, mas eu vou te fortalecer para passar por ele. Alguns estudiosos, ou a boa parte deles, acreditam nisso. Tem uma pequena parte, e da qual eu também acredito, que não é isso. Porque eu quero mostrar um texto interessante para vocês. Abra lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido. Ei, olhe para mim. A palavra ouvido aí, não é só de escutar, Deus ouviu a voz de Jesus e disse não. O termo original é aquele que ouve com favorecimento, é aquele que ouve atendendo, é aquele que ouve e diz sim. Pastor, do que você está dizendo? Que essa linha que diz que Jesus foi ouvido, quando ele clamou: Senhor, afasta de mim esse cálice. E aí, meu irmão, eu gostaria que você entendesse, Maurício, eu gostaria que você entendesse comigo, Bário, que a hora e o momento em que a humanidade mais correu risco, qual foi, pastor? Foi o momento em que Deus ouviu a oração de Jesus. Não foi a tentação de Satanás. Foi quando ele pediu: eu não quero passar pela cruz, eu não quero beber esse cálice, muda. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus vai dizer, que se ele quisesse sair da cruz, ele pediria e viria legiões de anjos, e salvaria ele. Mas o texto vai dizer que por causa da sua reverente submissão. Ei, irmão, eu quero dizer uma coisa para você hoje. Lá no jardim do Éden, num jardim, um homem decidiu desobedecer a Deus, porque o dia que dele comerdes, certamente morrerás. Um homem escolhendo viver, fez com que a humanidade morresse. Agora nós estamos diante do jardim, um outro jardim, num outro lugar, mas a decisão da humanidade ainda está em jogo. E agora um homem tem o desejo, ou tem dentro do seu coração, ele pode decidir se ele morre ou não. Um achando que ia viver, morreu. E Jesus então olha e diz assim: eu decido morrer para que todos possam viver. Não sei se você entendeu. Não, você não entendeu. Adão quis viver e morreu. Jesus decidiu entregar a sua vida para que nós pudéssemos viver. Meu, isso é forte. Por quê? Porque ele poderia não ter morrido.
É por isso que Paulo vai dizer sim, que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, ele escolheu desobedecer. Qual que é a nossa maior dificuldade, irmão? Qual que é a nossa maior dificuldade, irmão? É obediência. Nós temos dificuldade com obediência com pai, com mãe, com pastor. Nós temos dificuldade de obediência com sinal vermelho. Nós temos dificuldade de obediência com horário. Nós temos dificuldade de obediência com tudo. Porque desobedecer é ser livre. Porque foi isso que a serpente disse para Adão. Porque o dia que comerdes, sereis igual a Deus. Você não vai precisar de prestar conta. Você vai ser livre. Você vai fazer o que você quiser. Você vai ser Deus. E o homem continua com o quê? Com essa síndrome de ninguém manda em mim. Eu não preciso de obedecer ninguém. E aquele que não precisava de obedecer, decidiu obedecer. Quantas coisas que você sabe que Deus já disse que tem que ser feito, e você resiste ainda? Você sabe, eu sei. Eu lembro que um dia eu estava aconselhando a pastora Gia a fazer umas coisas, e ela disse assim: pastor, mostra para mim o botão que aperta. Então não tem botão que aperta, é uma decisão. Porque não é um botão que aperta, que deixa a coisa fácil, automática. Não é. Porque o lugar da obediência é o lugar na onde eu morro. O lugar da obediência é o lugar na onde eu me submeto. O lugar da obediência é onde eu permito que uma vontade, ela sobreponha a minha. É na onde o meu desejo, a minha vontade, e muitas vezes a minha alegria, os meus sonhos, eles são simplesmente ignorados por uma vontade maior. Não, irmão, o risco nosso não foi Jesus descer da cruz. O risco nosso foi Jesus não obedecer à vontade. Agora olha que interessante. Existem alguns níveis de obediência. Tem pessoas que têm dificuldade de obedecer ordem. E tem aqueles que são suscetíveis à ordem. Mandou, eu faço. E tem uns que nem mandando, nem direcionando faz. Agora, a obediência que Deus pede não é aquela que é como ordem. É aquela quando eu reconheço a vontade e faço, porque sei o que Ele quer. Porque o que Jesus fala para Deus é assim: que não seja a minha vontade. Porque a obediência de Jesus, ela está num nível muito maior, não é da ordem de Deus, é da vontade de Deus. Eu me submeto, eu obedeço à vontade. Ei, eu quero fazer uma pergunta: será que eu e você temos entrado neste lugar, nesse nível de obediência, que nós começamos a submeter a nossa vida, a nossa vontade, e obedecer à vontade dEle? Não é só porque Ele mandou, não, mas porque eu sei que agrada o coração, porque eu sei qual é o desejo dEle, porque eu sei o que Ele espera. Então Ele não precisa de mandar, eu me submeto à vontade, porque foi o que Jesus disse: olha, eu não quero, mas agora não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. E graças a Deus que nós sabemos o que Deus queria. Agora sabe qual é o problema? É a desconexão dos discípulos no momento mais sombrio da história. Por que, pastor? Quando a raça humana estava se entrando de novo na história, se é salva ou não, sabe o que os homens estavam fazendo isso aqui, ó? Dormindo. E olha que Jesus convidou eles para participar desse momento. Ele falou assim: ó, a minha alma está
extremamente amargurada, eu estou sentindo, eu preciso da ajuda de vocês. Olha, eu preciso que vocês intercedam, que vocês se coloquem no meu lugar, que vocês clamem. Eu fico pensando, pastor Adi, eu fico pensando, pastor Leonardo, sabe o que Jesus, no momento mais sombrio, no momento mais difícil, no momento que nós mais corremos risco, Ele convoca uma reunião de oração, e Ele chama intercessores, Ele diz: agora é a hora de vocês orar, agora é preocupante, agora eu preciso que vocês orem. Em nenhum outro lugar você vê Jesus chamando eles para orar. Ele leva eles, ele participa lá do monte, mas não fala para eles: vão orar comigo. Ele não pede oração. Você não vê Jesus: ora por mim. Agora aí Jesus está dizendo: ei, ora por mim. E no momento em que eles tinham que estar atentos, sabe o que eles estavam fazendo? Dormindo. Sabe qual que é a minha preocupação, Hansen? É se ainda na história da igreja e da humanidade, se algo hoje, pastor Nata, está sendo decidido, se algo hoje está acontecendo no mundo espiritual, que era para nós estarmos atentos, orando, vigiando, será que nós não estamos dormindo? Será que nesse exato momento, o nosso futuro como nação, como brasileiros, pode estar sendo decidido, e o que nós estamos fazendo? Dormindo. Agora, uma coisa que eu aprendo também, a desconexão do que Deus pede para fazer, me coloca para fora de algo profundo e extraordinário que está acontecendo. Jesus diz por quê? Ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele diz a carne é fraca, ele não está falando fraca para pecar, ele está falando que é fraca na resistência. Eles tinham acabado de sair de uma ceia, eles tinham andado o dia inteiro, eles estavam cansados, eles estavam esgotados fisicamente, e quando Jesus pede, tinham bebido vinho, e quando Jesus pede para eles: orem comigo, eles não conseguiram ficar. Ou talvez pelo peso da opressão do lugar. Eu fico imaginando como é que estava aquele jardim aquele dia. Quantas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja e você tem uma palavra para entregar, você tem algo para realizar, e você percebe que Deus vai fazer alguma coisa. Pergunta para Marli. Muitas vezes o meu humor muda. Você percebe a opressão, você fica, não tem lugar, você fica irritado, e você não sabe porquê, mas se sente que a tua alma está abatida. E sabe o que isso tem a ver? Tem a ver com aquilo que você vai realizar, tem aquilo para que você vai ser instrumento. Agora eu fico pensando, a decisão da humanidade será de novo decidida no jardim, e Deus pede assim: vem vigiar comigo, mas não tem vigia. Será que a gente consegue se conectar do que está acontecendo? Será que nós conseguimos fazer a leitura? Guerra, Israel, Irã, Estados Unidos, nossa nação, igreja, a multiplicação do pecado, da iniquidade, o amor esfriando. E é onde eu estou nessa história. Aonde que está a vontade de Deus na história? Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa noite. Ei, irmão, todos, eu e você, temos um Getsemane na vida. Todos nós temos um Getsemane.
Hoje é o lugar da decisão. Hoje é o jardim da decisão. O que, pastor? Você vai continuar fazendo a tua vontade? Ou você vai morrer para a tua vontade e se tornar instrumento da vontade de Deus, para que Ele realize aquilo que é bom, que tem a ver com o plano dEle? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que Jesus morresse na cruz. A vontade de Deus era sacrificar o seu filho. O que significa que muitas vezes a vontade de Deus, a um prazo curto, pode até não ser coisas que vai te trazer alegria. Nós não podemos dizer isso. Sabe por quê? Porque a igreja é equivocada hoje. Hoje nós olhamos uma igreja glamorizada. Hoje nós vemos uma igreja que está longe do lugar do sofrimento, da renúncia, da morte para o meu eu, para a minha vontade, para o meu sonho. Pastor, mas a minha vontade é fazer isso, a minha vontade, porque eu preciso, eu necessito, eu também tenho o direito de ser feliz. Não vou nem entrar nisso. Porque o Evangelho diz que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Será que aquilo que você mais quer, aquilo que Deus quer que você perca nessa noite? Será que para onde Deus quer te levar, o que Deus quer fazer com você, na verdade Ele quer te matar para que outras pessoas possam viver? E se for isso e for da vontade dEle, você está pronto ou não? Porque Jesus estava pronto. Porque nem sempre a vontade de Deus tem a ver com a minha vontade. Ou, na verdade é o seguinte, 100% não tem. E aí nós vivemos uma igreja que vive atrás de que sua vontade se estabeleça. Tanto, irmão, que quando as pessoas elas são confrontadas ou elas têm a sua vontade frustrada na igreja, ela procura outra. Por quê? Não está bom. Você está aqui comigo, amém? Pastor, por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque decisão define e redefine destino. Repete comigo, uma decisão em Deus define e redefine destino. Nesse caso, redefiniu o destino da humanidade. Porque o destino da humanidade qual que era? A morte. Porque todos pecaram e destituídos estão por causa da decisão de Adão. Agora então, num outro jardim, o segundo Adão está lá. E a sua decisão vai redefinir o destino da humanidade. O que significa isso, pastor? Que nessa noite, de repente, você precisa tomar uma decisão que vai definir ou redefinir o seu destino. Não estou entendendo, então tá bom. Se você tomou uma decisão que não devia tomar, você traçou um destino. Porque uma decisão vai te levar a um lugar. E esse lugar, se não é da vontade de Deus, ele precisa de ser redefinido. Então uma outra decisão precisa de ser tomada para que o seu destino seja redefinido. E qual que é a decisão, pastor, que eu preciso de tomar? Eu não sei, eu só sei que ela tem que estar dentro da vontade de Deus. Pastor, mas se eu não sei a vontade de Deus, você precisa de conhecê-la. Pastor, como que eu conheço? Jesus foi conhecer orando. Você tem orado? Mas é interessante que Jesus vai orar e Ele ora assim. Porque não tem problema você falar qual é a tua vontade. Deus sabe, Ele quer que seja sincero. Senhor, eu estou aqui orando por aquela pessoa, mas a minha vontade é que ela morresse. Dá para o Senhor matar ela? Mas é pecado, eu sei que o Senhor não vai fazer isso, o Senhor me perdoa, então me faz amá-la, porque essa é a tua vontade. Tem dia que eu brigo com a Marli, que eu olho para ela e ela fala assim,
eu queria que você morresse. Porque aí eu pego teu seguro. Estou brincando. Mas não tem dia mesmo que a mulher da gente olha pra gente assim que você fica até com medo, não tem nada? Né, Leonardo? Tem ou não tem, Zecão? Ezequiel, para de passada. Pra cima de mim. Na frente da igreja mentindo. Olha a cara dela. Eu vi ela apertando essa mão aí. Viu? Não é, Ezequiel, ela. O Arthur até baixou a cabeça, né, Arthur? Mas vamos voltar lá. Sabe por quê? Porque nós precisamos de fazer oração, Pati. Senão a gente cai naquela oração assim, pedi, não recebeste, por quê? Sabe o que eu pedi mal? Quando eu peço só para mim. Quando eu peço só para minha vontade. Aí você fala assim, não, eu estou pedindo, mas Deus não faz. Mas você perguntou se é da vontade dele que ele faz? E se você no final da oração colocasse assim, mas não seja feita a minha, mas a sua. Há uma probabilidade grande, irmão, de você viver algo que você nunca imaginou. A primeiro momento, para bom ou para ruim. Você pode falar assim, nossa, mas não é isso que eu queria. Mas você orou a vontade de Deus, e de repente a vontade de Deus não é o que eu queria. Porque Jesus queria ir para a cruz, Caio? Queria? E para onde ele foi, Gi? Para a cruz. Sabe o que significa? Que as minhas orações precisam de me levar no destino de Deus, não no meu. Tem gente que não vai dormir essa noite, e eu acho é pouco. Porque uma coisa eu aprendi, enquanto o nosso eu não morrer, nós não vamos... Eu sempre ouvi de homens e mulheres de Deus, que eu admiro demais, uma frase que eu nunca entendi. Tem uma mulher que viveu nos anos 70, que foi usada mundialmente, que muitos conhecem, que ela é reverenciada pela sua vida, que se chama Kathleen Kuhlman. E uma das frases mais conhecidas dela é assim: que cada dia que ela subia na plataforma para dirigir um culto, uma cruzada de milhares de pessoas, ela dizia assim, que cada vez que ela subia, ela morria. E o segredo da vida, do ministério, da unção na vida dela, Baro, não era o tempo de oração que ela mantinha, mas que ela tinha aprendido a se render à vontade de Deus. Irmão, não é a carga horária de oração que eu tenho, mas a disponibilidade de me render à vontade de Deus. É se eu vou entrar na presença dEle e dizer assim, qual é a tua vontade para que eu me submeta? Para que a minha vontade seja domada pela sua vontade. Independente se eu gosto ou não, se eu quero ou não, se vai doer ou não. Porque no final, a certeza de que a vontade dEle é melhor do que a minha. Porque a Bíblia diz que Jesus obedeceu porque Ele sabia o que Ele ia ganhar no final. E sabe o que Ele ganha no final? Ele consegue olhar para o futuro e ver bilhões de filhos no céu, por conta da sua submissão total. Meu irmão, quando a gente olha para Apocalipse, tem uma canção que diz isso.
João vê, ninguém poderia abrir o selo, ninguém pode continuar, ninguém pode dizer o que ia acontecer. E a Bíblia diz que João começa a chorar, pastor Zacão. E ele começa a chorar, ninguém vai poder resolver isso, ninguém vai poder realizar, ninguém vai poder continuar. O selo falava do futuro, o selo falava da continuidade, e não tinha ninguém. E de repente ele olha de novo o trono, e sabe o que ele vê no trono? O Cordeiro. E aí alguém chega para ele e fala assim: fica tranquilo, o Cordeiro que foi imolado, Ele é poderoso, Ele vai abrir os selos. Aquele que foi morto e ressuscitou, Ele levará e ganhará para si povos, línguas, povo de toda raça e nação. Bendito é o Cordeiro de Deus. E sabe onde que isso foi ganho, Kleber? No Getsemane. A cruz foi o processo, mas a decisão foi no Getsemane. Sabe o que eu aprendo com isso? As minhas vitórias não estão no campo de batalha, estão no secreto, quando eu dobro diante de Deus e deixo que Ele faça a sua vontade. As minhas vitórias não é onde todo mundo vê eu ganhando, é onde eu morro e perco para Ele, só eu e Ele. É por isso que quando eu deixo de ir nesse lugar e morrer, é por isso que o lugar da oração tem que ser chamado de altar, é onde eu entro e morro. Enquanto você estiver vivo, irmão, vai ter pouco de Deus na sua vida. Essa é a verdade. Pastor, eu posso ser plenamente feliz? Não, sem a vontade de Deus, não. Você pode experimentar momentos de felicidade, você pode escolher, mas a sua decisão fora da vontade de Deus vai te levar num destino que não é o dele. Eu me lembro quando eu frequentava bastante São Paulo, você entrava naquelas linhas de metrô, e aí você entrava no metrô e ficava lá, vinha, estação Luz, estação não sei o que, ia. Mas se você pegasse um metrô errado ou passasse da estação, você tinha que voltar ou descer, ir para outra estação, pegar. Mas interessante que era tão legal que quando você ia direitinho na direção, e você seguia a hora que você estava no endereço, você saía da estação, você estava lá no endereço. Era muito simples. Mas quando você pegava um destino errado, parceiro, tem um monte de gente aqui sentado nessa igreja hoje, que por causa de uma decisão, teve um destino definido que não é o da vontade de Deus, e você está vivendo fora da vontade. E eu quero dizer para você que viver fora da vontade é perigoso. Por quê, pastor? Porque no teu destino não vai ter Deus. O que o Senhor me aconselha? Faça o que Jesus fez. E o que Ele fez, pastor? Ele orou, Ele revelou o seu coração, Ele derramou o seu coração ao Senhor. Ele falou assim: o meu desejo é esse, mas eu quero a tua vontade. Antes de carregar a cruz publicamente, Jesus venceu sua vontade secretamente. Nosso destino é decidido na onde ninguém vê. Sabe o que a gente canta aquela canção? Digno é o Senhor.
estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Nós cantamos assim: Cordeiro de Deus venceu por mim, morreu por mim. Mas antes ele fala venceu, sim ou não? Como é que é a frase do venceu? Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, nós podemos adorar. vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos Agora, ó, ao Cristo que venceu. para aí. Não foi a cruz que ele venceu, pastor Zé. Ele venceu a vontade dele no Getsemane. Sabe o que nós cantamos? Que ele é soberano. O que ele venceu? Ele venceu o desejo de não ir para a cruz e se submeter à vontade de Deus. Porque depois disso, não tinha mais perigo. E eu e você temos também no Getsemane. Pastor, e o que nós temos que vencer? A mesma coisa que Jesus, a nossa vontade. Porque o dia que você vencer a sua vontade, Sérgio, você nunca mais volta. O dia que você vencer a sua vontade, Paulo, você nunca mais volta. O dia que você vencer a sua vontade, Gi, você vai descobrir qual que é a perfeita de Deus. O dia que eu vencer a minha, eu não sei se você está entendendo, irmão. A desgraça da humanidade foi num jardim. O resgate da humanidade foi no jardim. A morte da humanidade foi numa desobediência. A vida da humanidade foi num homem que decidiu obedecer. E enquanto eu e você olharmos para a vida e decidir o que obedecemos e o que não obedecemos, não vamos viver nunca o plano perfeito. E podemos ir embora dessa terra sem vivê-lo. Digno é o Senhor. Fica de pé comigo. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Ei, escute. Lá no Jardim do Éden,
Aquele animal que morreu para cobrir a vergonha do homem não escolheu morrer. Aqueles cordeiros que morriam no sacrifício não escolheram morrer. Jesus disse assim: ninguém me toma a vida, eu a dou. Não, ele não foi vítima, não. Jesus não foi Marte, porque em Marte as pessoas matam. Jesus se entregou. É diferente, é outro nível. Agora, pastor, o que essa mensagem tem a ver comigo e com você? É que Ele espera que eu e você caminhemos no mesmo lugar. Nos espera uma cruz, pastora Lia? Não. A cruz não. Mas a morte por eu, o Getsemane, sim. Aí você fala assim: pastor, é fácil? Irmão, desde quando morrer é fácil? Pastor, mas não aguento. É processo de morte. Mas é muito difícil. Mas meu irmão, quem disse que morrer é fácil? Mas dói. Ué, você está morrendo. Mas eu não queria. É isso mesmo. Mas eu estou triste por isso. É. Ele suou sangue. Pastor, e o que eu posso aguardar? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, Renata, é algo que ninguém nessa terra pode te dar. Pastora Gia, a vontade de Deus na sua vida, ninguém pode te dar o que ela pode te ocasionar. Ninguém, pastor Nata, ninguém, pastor Mani. Ninguém, Herbert, ninguém. Nada que o dinheiro pode comprar, nada que alguém que nessa terra mais te ame possa te proporcionar, Ingrid, é capaz de fazer o que a vontade de Deus faz. É por isso que na oração do Pai Nosso ele diz assim, ele nos ensinou: seja feita a tua vontade. É um processo. Sabe qual que é o lugar mais seguro, Márcio? No lugar, Juliana, chamado vontade de Deus. Lá o Satanás não te toca. Não toca. Ele pode rondar, ele pode bramar como um leão, ele pode bramar, não, rugir como um leão. Os ventos podem soprar, a água pode bater, a tempestade, mas se você estiver na vontade de Deus, ninguém te toca. Ninguém. Nada, Maurício. Não tem crise que te alcança, Caio. Não tem doença que te mata, André. Não tem infelicidade que te vence, Kleber. Porque a vontade de Deus, Gu, ela sustenta. Deus tem um compromisso com a vontade dEle. Ele derrota inferno. Ele põe diabo por terra. Ele derruba reis. Ele vence nações. Mas a vontade dEle permanece para sempre. Deixa eu orar com você. Fecha teus olhos. Eu não sei o que Deus falou contigo nessa noite, mas se tem um lugar que você precisa de estar hoje, é na prensa de azeite. É o lugar onde Deus está te prensando. É você parar de viver para você mesmo e viver para Ele.
Não importa onde Ele vai te levar, não importa o que Ele vai fazer contigo, não importa o que você vai perder, não importa, não importa. A vontade dEle é segura. Jó sabia tanto disso, que ele disse: ainda que esse Deus me mate, nele eu confiarei. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Pede para Ele, quando põe no meu coração sua vontade. Põe em mim meu coração. Agora é a hora, vamos lá. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Meu Deus, eu estou vendo o Espírito Santo falando com algumas pessoas nessa noite. O Senhor está redefinindo o teu destino. Se você tomar a decisão de fazer a vontade dEle hoje. É uma oração que vai te custar tudo. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te dar tudo. Deus está falando contigo. Fala assim para Ele. Porque tudo que há dentro de mim é uma oração. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. De novo, vamos orar. O Espírito Santo está orando por você. Você não está conseguindo nem falar. Você não está conseguindo aceitar isso. Eu quero te dizer, o Espírito Santo agora vai orar por ti. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Começa a orar daí, eu vou te dar alguns minutinhos e já vou encerrar. Olha, Senhor, tem uma unção de quebrantamento, uma unção de reposicionamento. Pastor, está difícil. Não espere que seja fácil. Talvez a sua decisão de hoje vai mudar completamente a tua história, a tua vida. Talvez vai te custar coisas que você não quer deixar. Quem disse para você que ser cristão é fácil? Deixa o Espírito Santo trabalhar. Não, você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Pastor, mas está doendo. Seja bem-vindo à prensa de Deus. Seja bem-vindo à prensa de Deus, querido.
Pastor, mas está doendo, seja bem-vindo. Deus preparou essa noite para você. Pastor, mas não esperava isso. Ele te ama tanto que Ele preparou para vocês. Sabe, meu irmão, você que está aqui, se você ainda está nesse lugar, que você fala, pastor, não é na hora de acabar, por favor, em nome de Jesus, se quebranta diante de Deus, fala: Deus, eu não posso sair daqui sem conhecer sua vontade. Sabe, o Espírito Santo tem poder, irmãos. O nome de Jesus tem poder. Parece que a igreja de Jesus perdeu o poder. Parece que os crentes de hoje não têm poder mais para vencer pecado, não tem poder mais para vencer vício, não tem poder mais para viver o extraordinário de Deus. Não, é mentira de Satanás. O nome de Jesus tem poder, o Espírito Santo tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ele continua levantando homens e mulheres que vão fazer diferença, que vão se colocar de pé, que vão vencer todas as coisas. Não importa o quanto você já caiu, Deus te põe de pé nessa noite, e a vontade dele vai se estabelecer, e você vai viver. Deus redefine o seu destino nessa noite. Levanta suas mãos, eu quero orar por você, e essa oração vai ser perigosa. Ela vai ser perigosa, irmão. Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que estão com as mãos levantadas, eu quero orar agora, Deus. A minha mão está levantada, porque eu também quero isso. Se eu tenho vivido, Deus, se os meus irmãos têm vivido fora da sua vontade, nós queremos que essa noite, como numa noite de quinta-feira, num jardim chamado Getsemane, o nosso jardim hoje é essa casa. O nosso jardim hoje se chama Sal e Luz. Nós permitimos que a tua vontade sobreponha a nossa vontade. Nós permitimos que os teus sonhos sobreponham os nossos sonhos. Se eu tenho, se o meu irmão, se a minha irmã tem buscado um destino que não é o seu, tens liberdade para mudar isso hoje. Custe o que custar, porque nada pode ser mais alto do que o teu sangue, a tua vida na cruz do Calvário. Abençoa teu povo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Se você precisar de uma oração, nós vamos ficar aqui para orar. Tenha um feriado abençoado. Eu te espero até domingo, até sábado. Ministrando sua graça e amor, os feridos de alma são curados, e os cativos